Grande momento, vamos aí para mais um episódio aqui na Sala dos Professores, né? Na Sala dos Professores. Quem ainda não segue a gente, por favor, sigam lá no Instagram, @professorespodcast, né? Nosso conteúdo está sempre disponível lá. E também sigam a gente lá no nosso canal do YouTube, né? Sala dos Professores, que é onde a gente vai estar divulgando também os nossos episódios, tá? E estamos aqui, né, juntos mais uma vez com o nosso combustível, nosso cofator enzimático. A nossa cerveja. Pois é, e aí para mais um episódio. E aí gostaram tanto do episódio passado, né, do Rafael, que a gente aí resolveu gravar mais um com ele agora, né? Então, Rafael Souza, bem-vindo aí mais uma vez. E agora a galera aqui vai querer saber realmente o que fez com que você se tornasse um professor, cara. Por que é que você acabou desenvolvendo aí esse gene masoquista de expressão tardia, né? Explica aí pra gente qual foi a tua trajetória. Aqui também, né? Massa, Bom, bem-vindo. então, eu não falei no outro episódio, né? Sou biomédico. O Rafa já falou do meu acidente futebolístico. Eu nunca fui religioso, mas eu pedi um sinal, né? E ó, se você reparar bem no vídeo, meu nariz ainda é um pouquinho torto, né? Eu dei Cara, 3 partes, ainda tá fiz no uma sinal, cabeçada. eu lamento profundamente. Conta aí de véi, novo como foi esse que acidente você deixou aí. de ser da bola pra ser professor. Lamento. O Rafa contou bem a história. Eu tava, na verdade, já no último ano primeiro ano de juniores, né? Eu não lembro qual era o time. Então, o time foi o seguinte: foi um catado, era a seleção de Guarulhos, na verdade, ia ter a Taça Cidade de Guarulhos. E aí vinham times convidados aí, né? E aí vinha o Vasco da Gama, que não veio com o time principal. O time principal do Sub-20, Sub-21, né? Foi fazer um torneio internacional e trouxeram uns 15 atletas ali, que faziam parte do elenco, mas que não viajaram para esse torneio internacional do Vasco. E aí pediram alguns atletas emprestados da seleção de Guarulhos. Eu era o primeiro ano de juniores, né? E aí eu fui emprestado. Aí eu fiquei naquele ponto de interrogação na minha cabeça. Falei, pô, nem a seleção de Guarulhos me quer. Rafa, tu já fazia biomedicina? Isso, quantos anos tu tinha na Não. época e Não. não tinha entrado na faculdade Não, ainda? eu tinha 17 anos ainda. Sim. Era meu primeiro ano de juniores. Eu tinha acabado de sair do juvenil e indo para os juniores, né? E aí eu fiquei assim, pô, nem a seleção de Guarulhos me quer, porque ela não ia emprestar os melhores jogadores pro Vasco, né? Um torneio ali, um quadrangular, ele ia querer ganhar, né? Então eu fiquei meio desmotivado assim, e eu nunca fui de rezar, o Rafael contou bem. Eu nem sei rezar o Pai Nosso Ave Maria, entrei na igreja. E falei assim, olha, eu queria um sinal positivo. Rapaz, tu só foi pra igreja pra pedir, bicho. Esse foi o erro. Juro, olha, eu fazendo uma aqui que não pode fazer, né? Mas a gente brinca até com a Kiara, né, Noésio? Foi meu contato mais íntimo com Deus. Então acredito. Com a Kiara, Kiara vai assistir a gente. Abraço pra Kiara também, que é professora. E aí eu falei, olha, me dê um sinal positivo se é para continuar lutando por isso, ou me dê um sinal negativo se for para eu desistir disso, né? Pra fazer biomedicina. Você pediu o sinal negativo. Era positivo, Você deu a opção. Era só assim, me deu um positivo. Se ele não deu, então você já tá entendendo. Mas quando eu pedi, eu pensei assim, a gente fez um ou dois treinos com o time do Vasco e o cara me colocou de titular. Então eu fui para a igreja já pensando assim, pô, eu vou jogar bem e quem sabe eu seja contratado, né? Os caras gostem, né? Primeiro ano de juniores, vá pro Rio, né? E aí talvez por isso que no outro episódio eu falei, eu iria, né? Sem pensar muito. E aí no primeiro lance de bola,
No primeiro Eu fui lance. substituir. Primeiro lance, assim, fui subir de cabeça na área, o cara tirou a bola e cabeceou eu fui cabecear, ele cabeceou também. E aí ele cabeceou meu nariz. E eu já tava meio naquela desmotivação, eu caí na quadra, na quadra não, no campo, na área, né? E aí eu só escutava assim, levanta que você tá impedido. Levanta que você tá impedido. Impedido de respirar. E aí, eu escutava tudo, mas eu tava de olho fechado. E aí, quando eu fui tentar levantar, eu não respondeu meu corpo. E aí eu fiquei meio assim. Quando eu ia entrar em desespero, chegou um cara atacando, sei lá, se era éter, o que ele jogou no meu nariz, começou a escorrer assim e voltou. E voltei. Saí pela linha de fundo e tal. E normal, voltei a jogar e tal, né? E aí acabou o primeiro tempo. Tô saindo assim, o vestiário era no final, atrás de um dos gols. Veio na minha direção o treinador da seleção de Guarulhos. Aí ele virou assim, o que aconteceu lá no primeiro lance e tal? Eu falei, não, foi uma trombada, acho que bateu cabeça com cabeça e tal. Aí ele olhou assim, eu acho que quebrou seu nariz, viu? O meu nariz Você tava acha? um S. Aí fui pro vestiário, o treinador lá passando as informações, eu só olhando no espelho assim. Mas não saiu muito sangue, eu acho que dá pra continuar. Bom, entrei no segundo tempo, e aí começou a dar uma dor de cabeça forte e tal. Eu falei, mano, acho que não vou sair, eu vou pedir pra sair. Quando eu olho assim pro banco pra sair, tá a última alteração acontecendo. Não dá pra sair mais. O lateral direito com a posterior puxando. Aí eu falei, bom, vou ficar até o final. O jogo acabou 0-0. Ainda zero. Dali fui pra Vários mesa sinais cirúrgica. negativos. Você... Vários. Vários. E aí dali fui pra mesa cirúrgica. Fiz a cirurgia. A cirurgia é um outro episódio pra gente contar, que foi engraçado, que eu pensei que tinha ficado todo danificado também, mas era só o esparadrapo que colou aqui no meu olho, porque meu olho não abria. Pensei que já tinha virado Frankenstein, né? E aí eu falei, não, cheguei em casa com meu pai, eu falei, pai, ó, é o seguinte, Recebi eu um vou... sinal. Entendi o sinal. Eu acho que foi negativo. Você não sabe, eu contei essa história pro meu pai. E meu pai, ele que nos fez jogar futebol, acho que era um sonho dele, que foi transferido pra gente. E o meu pai falou assim, não, Deus coloca pedras nos caminhos. Aí eu falei, a pedrada foi grande. Eu não brinco mais com ele. Tá bom demais. Ele não botou no chão, não, ele jogou lá de cima, né? E olha que mira boa, né? E aí eu realmente fiz o terceiro ano na nossa época, né? Colegial, hoje Isso. ensino médio. E aí que eu conheci um amigo, irmão de um amigo meu, que trabalhava no Fleury no setor de hematologia. Sim. E aí ele me chamou para conhecer o laboratório do Fleury, mais um patrocinador aí, pô. Aí, Você já boa. não deu os... Conheci Já o estamos setor ricos. que ele trabalhava, né? E aí entrar no Fleury, no setor de hematologia, é como se você estivesse entrando na NASA, né? Ver tudo aquilo. Eu falei, meu, é isso que eu quero. Trabalhar em laboratório, né? Enfim. E aí entrei no Coitado. curso de biomedicina. Foi a primeira opção, e Rafa, aí- biomedicina. Primeira opção. Já entrou Primeiro, eu sabendo sempre- qual é o curso, né? Eu sempre soube que eu queria fazer biomedicina. E aí eu lembro que na USP não tinha biomedicina. Mas no ano que eu estava prestando vestibular, eles criaram um curso em Ribeirão Preto que se chamava Informática Biomédica. E a FUVEST, né, o vestibular da USP, é muito engraçado, porque ele faz a primeira fase, né? Você tem uma nota de corte para entrar, e depois, em janeiro, ali, você tem 3 dias de provas específicas para a área do curso que você vai fazer, né? E na minha cabeça, biomedicina. Ciências biológicas.
Eu trabalhava numa loja nessa época, na World Tennis. Mais um patrocínio aí. Outro patrocínio aí. Temos aqui um Tentando fazer triatleta. É só patrocínio hoje. E aí, e aí eu lembro que os vestibulares eram uma na sequência da outra. Eu tinha Unifesp, Unesp e a segunda fase da FUVEST. Só que os vestibulares acontecem quando? Próximo ao Natal, né? No final de O ano. dono da loja falou, não, escolhe um vestibular e foca. E vai, né? Eu já tinha passado numa instituição privada que tinha biomedicina. E aí eu falei, vou para a segunda fase da FUVEST, que eu tinha passado na primeira, né? E aí eu esqueci que era informática biomédica. Não era biomedicina. Então a segunda prova, as provas específicas era física, matemática, química e acho Informática. que 1% de biologia. Word. Não tinha. Aí eu falei, cara, e física pra mim, eu lembro de um professor no cursinho, que eu tava assistindo a aula dele, e o pessoal conversava muito, brincava muito, né? E ele saiu meio desanimado da aula com a seguinte frase: física é igual mulher. Boa noite. Eu fiquei intrigado com essa frase dele, né? Eu também fiquei. Ficamos É igual todos mulher. aqui. Aí eu falei pros meus amigos. Não, o que ele quis dizer com física igual mulher? Aí os caras falaram, o cara é professor de física, né? Ele deve falar que a física é a menina dos olhos dele, né? É um ser espetacular, tal, não sei o quê. Aí eu assim, Eu acho que não. acho que não. Não é isso, não. Vou lá, Eu já matei a charada. Vou lá se for o que perguntar. eu tô pensando. Fui lá na sala dos professores, bati o professor Cortez. Nem sei se ele tá vivo ainda, mas... Aí eu bati lá, professor Cortez, eu tenho uma pergunta. Isso deve acontecer com todos nós aqui, né? A gente cresce. A gente estufa o peito, né? Pô, ninguém tava prestando atenção na minha aula, agora tá uma pergunta. Aí eu falei pra ele assim, eu não entendi aquela frase sua que física é igual mulher. Eu vi o brilho dos olhos saindo. Aí ele já todo desanimado, falou assim, meu filho, física é igual mulher. Poucos conhecem o segredo, mas ninguém sabe explicar. Aí eu falei, aí a partir dali eu desisti mesmo de entender física. Vão cancelar a gente aqui, as meninas, viu? Caramba. Era isso que você estava pensando, Marcílio? Eu pensei em algo assim, ninguém entende. Exato. Eu pensei em algo tipo complicado e perfeitinho, alguma coisa assim. Não, mas isso é piada do século passado, uma piada machista, confesso. Piada machista. Mas aí eu entrei, aí depois eu já estava... passei no vestibular, né, para biomedicina, e comecei a fazer biomedicina, e na primeira semana trote. E na Você começou nessa semana, privada que você tinha passado. Privada. Mas era uma instituição privada, particular, né? Só que foi uma das primeiras no estado a ter biomedicina. Teve a Unifesp, o primeiro curso de biomedicina no país, que foi lá final da década de 60, e no início da década de 70, essa instituição particular já tinha o curso de biomedicina também. Que na época era ciências biológicas. Nos anos 60 era ciências biológicas, modalidade médica. Isso. E aí, na segunda semana, por ser um curso tão tradicional a essa instituição, tinha muita coisa antiga, tinha laboratórios desatualizados, né? Parecia até um cenário meio de instituição pública, assim, a distribuição dos prédios, o campus, né? Lembrava muito uma instituição das federais que a gente vê hoje. Cada prédio era uma faculdade, né? Enfim. E aí, na segunda semana de aula, teve manifestação dos veteranos. Eles pararam o curso, né? Paralisou tudo. E como biomedicina nunca teve muito homem, falou, vai lá bater o surdo.
E eu fiquei com o bumbo lá em frente à reitoria, reclamando sem entender nada, né? Mas participei do Ficou movimento. procurando o surdo. Cadê o surdo? Cadê o surdo? Rafa, explica pra eles aí o que é o surdo na escola na bateria aí. Porra, surdão de marcação. De primeiro ou de segundo? É o bumbo. Sim, sim. Mas qual é o Eles estavam significado? reivindicando, batendo alguma coisa na porta. Queremos estar. E botou tu lá pra fazer o... Laboratório melhor. Enfim. Isso era o uma próprio reivindicação. curso, né? Os próprios alunos do curso quiseram invadir a reitoria para pedir melhorias pelo próprio curso, né? E aí nisso eu conheci uma veterana. Ela falou assim, olha, tem uma pesquisadora voltando do pós-doc dela aqui na Faculdade de Medicina da USP e ela vai precisar de alunos de iniciação científica. Você topa? Falei, na hora. Fui para a USP, ainda trabalhava na loja. Ele nem pensa, né? Ele nem pensa. Vai tocar o vulgo. Se tu fosse cachorro, tu era caramelo, porra! Eu sou caramelo total. Facinho, né? Não, e aí o seguinte, e olha só, Rafa, essa história é mais engraçada até para passar para os nossos alunos os perrengues que a gente já passou na vida, né? Eu trabalhava nessa loja de tênis, né? E tudo bem, eu não era bom vendedor. Eu não atingia as metas, enfim, eu já sabia que o meu destino ali era curto mesmo, não ia durar muito tempo. E aí eu fui conversar com essa pesquisadora, tal, ela falou, não, pode vir. Então, todos aqueles nãos que a gente recebeu de reprovações em testes de futebol, foi o primeiro sim que eu recebi na vida. Um sinal positivo. O sinal positivo. Tá vendo aí? E aí... Agora eu entendi, demorou, né? Demorou um pouquinho, foi um pouco doloroso, né? Mas... E aí o que aconteceu? O meu curso hoje a gente trabalha as instituições superiores em módulos semestrais, mas naquela época o curso era anual, né? E para pedir uma bolsa de iniciação científica para a FAPESP, por exemplo, eu tinha que ter um histórico escolar. Isso. Eu comecei a fazer iniciação científica na segunda semana de curso. Não tinha nada, né? Só sabia tocar Não o tinha bumbo, nada. né? E tinha matrícula. E detalhe, eu larguei a loja de tênis para começar a acompanhar as pesquisas e fazer o meu projeto de iniciação científica sem ganhar um centavo. Isso. Poxa, e ninguém tava lá pra lhe falar pra sair dessa, não, né? Não. Mas eu fazia com prazer, cara. Cara, Rafa, eu passei a mesma situação, igualzinho, velho. Igualzinho, um ano sem bolsa, assim. Por causa esperando eu lembro, não tinha histórico, igualzinho. Eu lembro da sua história, velho, e a gente, assim, só muda o CEP. É verdade, é a história mesmo. Porque as histórias de construções são essas. É A verdade. gente vai tijolinho por tijolinho construindo uma carreira. Então, para mim, eu ia sem ganhar um centavo, mas eu ia muito feliz, porque era aquilo que eu estava fazendo, eu estava amando fazer. Maravilha. Estava cultivando célula, estava fazendo pesquisa. No outro ano em seguida, ninguém da minha turma tinha um artigo publicado, eu já tinha. E aí, por exemplo, quando eu estou terminando a graduação para entrar no mestrado, com essa pesquisa eu consegui ir para os Estados Unidos, apresentar no Congresso Internacional. Muito massa. Depois veio a bolsa, depois veio tudo isso. Sim. E aí, Mas foi o alicerce, né? Foi assim, ó. Cara, eu pude. Foi também um período que a situação do Brasil permitia isso de crescimento científico. Sim. Uhum. Então eu pude conhecer Europa, pude conhecer Estados Unidos, só em congressos que eu fui apresentar o meu trabalho. E assim, o crescimento não é só profissional, é pessoal também. Ah, sem dúvida. Mesmo. Crescer na cultura, você conhecer outras coisas. Ô, Rafa, E ali eu te cortei já era. Só uma parada importante.
né, que é uma coisa que a gente vem falando aqui, que é bacana, que é o viver a universidade, é o viver a sua faculdade. Isso. E viver a faculdade e a universidade não é só ir pra sala de aula e tirar nota boa, não é tocar o bumbo, porra, porque se não fosse o bumbo, Exato. tu não tava lá, velho. É verdade. verdade. Alguém não tem... E a questão do tesão, né? De tesão de você estar aprendendo, de você estar fazendo coisa diferente. Tu vai vir pra cá, tu não vai ganhar nada. Não, beleza, eu quero. É isso mesmo. Isso. Tempão lavando vidraria. Lavando vidraria. E a gente fica triste porque assim, hoje é minoria, né? Você não vê aceita, né? todo mundo Sim. passando por esse tipo de situação. Então, às vezes, quando você exige, por exemplo, de um aluno ou algo assim, algo a mais, meio que é uma ofensa, né, para muitos. Então, é a minoria que vai atrás, que corre, que realmente se passa por essas situações assim para conseguir realmente ter um alicerce para crescer, né? E outra coisa assim, por exemplo, quando me perguntam qual é a vantagem de fazer um mestrado e doutorado, né? Muita gente só pensa em vantagens financeiras. Cara, para mim são as possibilidades, porque depois que você tem um doutorado, você tem possibilidade de ir para fora do país, você pode fazer um doutorado de sanduíche, então acho que é incrível isso. Mas eu vou só fazer um adendo também, porque eu me sinto com privilégios por fazer isso. Porque eu tinha uma estrutura familiar que me permitiu fazer isso. Você podia ficar um ano sem receber nada. Não podia, mas Conseguia dar. Meu pai vendeu um carro, por exemplo, para poder pagar meus estudos e também nesse período que eu recebia, sem brincadeira, na loja, R$411. E 11. Poderia ganhar mais? Poderia. Se eu batesse a meta, né? Se tu fosse bom vendedor, né? Ô, Mas eu Rafa. lembro que os R$411 eu entregava na mão pro meu pai. Ó, é para pagar a faculdade. Massa. Então, assim, essas questões, depois a gente conseguiu. Aí depois veio o FIES, por exemplo. Sim. Os financiamentos. Um alívio pra gente muito grande. Então, eu fui fruto do FIES. Então, eu valorizo esses programas. Sim. Eu acho que é muito importante. Eu tive um privilégio. Eu tive a família. Mas muitos não poderiam fazer isso. De largar numa loja, trabalha, para poder vivenciar esse sonho de pesquisador. Ô, Rafa, eu me identifiquei muito com essa história que você contou agora, porque assim, na minha época de faculdade eu trabalhava em shopping também, né? Cheguei a trabalhar numa loja no shopping, e aí eu trabalhava como estoquista e com serviços gerais. Então, limpeza de chão, né? Varria a loja e tal, tudo isso. E o salário era exatamente o mesmo, cara. Eu ganhava R$410 na época. Ganhava bem. Não, e rendia mais do que rende hoje. O Rafa é melhor, velho. Rendia mais do que rende hoje. Sudeste, né? Sudeste, Mas assim, e na época, na verdade, eu também não consegui fazer iniciação científica justamente por causa disso, né? Por causa do trabalho e tal. E aí a minha iniciação científica ela foi após a faculdade. Eu fiz uma iniciação científica depois que eu terminei a faculdade. Eles deixaram eu ficar 1 ano trabalhando no laboratório onde eu tinha conseguido um estágio, depois que eu já tinha me formado, para depois eles permitirem eu fazer um mestrado. Então, assim, não é a realidade de todo mundo, né? Hoje em dia, principalmente, a gente tem os cursos noturnos aí, então a gente vê que tem gente que vende o dia inteiro de trabalho e ainda tem que dar conta dos estudos. Então, assim, é preciso realmente um tempo de dedicação para você fazer iniciação científica, para você fazer monitoria, que na verdade é o que pontua no currículo para você seguir numa carreira acadêmica. Sim, hoje em dia é muito difícil isso. Então, o que eu percebo hoje no país é que só quem pode fazer mestrado e doutorado, pelo menos com uma folga melhor, é aquelas pessoas que não têm um trabalho já, né? Aquelas pessoas que geralmente não são o pai ou mãe de família, que também acaba complicando demais. Então a gente ainda tem essas restrições aqui no Brasil, que dificulta muito, por exemplo, todo tipo de pessoa fazer realmente um mestrado, um doutorado, seguir na área acadêmica, ou pelo menos melhorar o currículo acadêmico na época da graduação, né? Nem todo mundo tem essas possibilidades. Aí que vem a importância de fomentar bolsas. Exato. Aí você entende a importância para de uma valorizar. bolsa. Porque Sim. quem faz mestrado, doutorado, quem toca a pesquisa no Brasil, basicamente, é uma mão de obra
como eu sempre falo, né, extremamente barata e extremamente qualificada para o governo, né? Eu me lembro que na minha época que eu casei no final do doutorado, minha esposa era trainee, então já trabalhava de engenheira, e o chefe dela perguntava o que eu fazia, né? Aí ela foi dizer que eu fazia doutorado. Eu disse, sim, mas ele não trabalha não. Porque assim... É a visão que tem, né? É a visão. Quem faz doutorado só estuda. É verdade. Eu lembro, por exemplo, isso também a gente tem que ver algumas comparações diárias também, né? Eu lembro que tinha uns amigos meus estudando e já trabalhando na área de marketing, por exemplo. Um amigo meu falou, acho que eu vou ser mandado embora. Porque eu fiz um erro lá, eu botei os mesmos banners, que era para mesmo bairro de vendendo um refrigerante famoso aí. E eu mandei 2 vezes. Sem patrocínio de refrigerante. Eu dei um desfalque de 15 mil para a empresa. Aí a gente já preocupado, né? Isso é um sinal negativo. E a gente sempre joga futebol, né? E aí na semana seguinte ele falou, não, pode deixar que eu fui promovido, eu vou pagar a rodada hoje aqui no bar. Eu falei, pô, mas cara, você tem um desfalque na empresa e foi promovido? É porque o meu setor dava desfalque de 80 mil, eu só dei de 15. Enquanto eu ali fazendo pesquisa, varando o laboratório, né? Dormindo no laboratório às vezes e ganhando uma bolsa ali. Mísera. Era R$150. Eu lembro também que logo que eu me formei, eu tive uma oportunidade, tem aquele limbo, né? Você se forma até entrar no mestrado. Isso. E eu consegui um trabalho para trabalhar num hospital plantonista. Trabalhava 12 noturno e jogava 36. Eu botei na conta, no papel, fui anotando tudo. Eu ia pagar para trabalhar. Como plantão, exercer a minha função. E aí, eu lembro muito assim, eu não vou trabalhar, vou me dedicar só ao mestrado para escrever. Eu lembro muito da minha mãe falar assim, pô, mas já não tá na hora de você começar a trabalhar? Esse é o desespero, quando é que sai? Aí eu virei com ela e falei assim, mãe, é o seguinte, eu tô fazendo pesquisa, eu estou recebendo para estudar. A maioria aí paga um MBA, paga uma pós, né? Eu estou recebendo para fazer pesquisa, eu estou recebendo para trabalhar, para lá na frente eu sair com um salário diferenciado do que eu sairia agora direto da faculdade. Isso. Exatamente. Então, o meu primeiro salário, e é muito engraçado que o meu primeiro salário que eu cheguei em Maceió aí para ser coordenador, eu peguei e comprei uma geladeira. Então, aí. Assim, foi minha conta pessoal. Foi a sua resposta. Foi. O mais um sim, né? Mas assim, aí sim, sinal muito positivo. Ô, Rafa, com certeza. Mas dessa história, como é que tu chegou na sala de aula? Pois é, ainda não respondeu a pergunta, né? A primeira sala de aula tua foi aqui em Maceió ou tu já tinha... Foi. Foi aqui? Não, ele aventurou aqui, não veio-se embora. Ele veio tava terminando o doutorado ainda, né? E ali assim, porque, por exemplo, quando você está no mestrado, doutorado, você está focado, como vocês mesmos falam sempre, em ser pesquisador. Dar aula É verdade. A gente não é, principalmente nessa área da saúde, principalmente, as licenciaturas têm um magistério, né? Hoje está mudando bastante os programas, tendo disciplinas, às vezes até obrigatórias, de lecionar mesmo, né? Sim. Entendendo a necessidade do doutor ao sair da academia e assumir outros compromissos acadêmicos. Mas na nossa época, não. E aí, como é que surgiu a proposta, né? Foi assim, eu estava para terminar a bolsa e recebi, na verdade não recebi o e-mail, um amigo recebeu no portal da USP essa vaga de Maceió e ele chegou e falou, por que você não tenta? Foi longe. Foi, viu? Bem divulgado, né? Porque vem desse Porque ele jeito, não queria- né? Vaga, né? Um manda pra um, manda pra outro. Queria do curso, né? Ele queria... E aí eu falei, vou. E aí falei com a minha atual esposa, e ela falou assim, vamos fazer o jogo de palavras. O não você já tem.
E eu achei essa frase fantástica. Fantástica. Ela empurra você pra Pra qualquer situação. Tem que ter cuidado, tem que saber usar. A gente tá muito coach. É verdade. não é. Hoje tá foda. Seja você a sua Não pode cerveja. tomar cerveja não, velho. Muito bem. Tomar... Eu comecei olha só, dia 1º de setembro de 2010. Inclusive o dia do centenário do Corinthians. Mais um sinal. Negativo. Então, só essas coincidências da vida. E aí eu lembro que assim, o semestre já tinha começado, estavam todos os professores, né? E então eu ia só ficar na gestão. Mas um professor passou no concurso e não tinha professora. Vai você. Aquela coisa, né, que o Rafa falou aí. Pega a disciplina. Era a metodologia da pesquisa. Mete a cara. Vamos lá. Que delícia, hein? Que maravilha. Metodologia da pesquisa. Essa é a disciplina que mais roda professor, velho. Eu lembro que, como coordenador do curso aí, a gente só podia pegar 4 horas de sala de aula. E 36 horas para gestão. De sofrimento, certo. Isso, eu vou te falar uma coisa. Isso era a pior coisa para mim. Porque você só tinha o aluno, conhecia o aluno nos problemas, não pegava nunca o lado positivo. Entendi. O ambiente da sala de aula. Só pega bronca. Só pegava bronca. E aí, eu lembro... Aí você casa, né? A mulher vem com você. E a mulher não gosta, né? Eu vou citar cabelo, mas assim, a minha mulher, ela não me deixa ficar parada. Cuidado pra não dormir no sofá hoje. Hoje eu vou dormir. Morro de medo. Quando esse assunto entra na pauta, eu já fico Mas tenso. chega ele baixar a cabeça ali, o bichinho. Eu fico tenso quando essa porra. O Rafa conhece ela. A Ângela, a gente boa. A Ângela é nutri. Ela é nutricionista. Abriu o curso na outra instituição de nutrição. E ela falou, já que eu só dava 4 horas, né, e trabalhava 36, e não dava aula à noite, é o famoso americano Jaque, né? Já que você tá sem fazer nada. É verdade. Venha pra cá. Sem fazer nada à noite. Vem dar aula aqui nessa instituição à noite. Não tem curso de biomedicina, não vai ter conflito de interesse. E aí, cara, foi aonde eu melhor me identifiquei em sala de aula. Que massa. Porque eu tinha um compromisso. Mesmo tendo a coordenadora esposa, né? Mas lá tinha um código de ética, eu não poderia dar aula no curso dela. Ah, é? E Ainda bem Não que é onde pode eu ter trabalho, cargo não. hierárquico. é verdade. Então, você pode até no mesmo nível, né? Mas se Aula ela não. não hierárquico ao seu, você não pode fazer parte do curso dessa pessoa. Que é o seu caso, assim. Tá vendo? Aí, vamos editar essa parte. É mandado pela esposa no trabalho e em casa. Pra não dar ideia. Dá ideia, velho. Mas voltando à fala anterior do Moésio, foi aí que eu tive mais prazer em dar aula. Porque eu pegava, já falando do estado de Alagoas, eu pegava um aluno que acordava às 4 horas da manhã em Maragogi, trabalhava o dia todo, saía de Maragogi por volta das 4h30, chegava em Maceió. Geralmente a aula começava às 7 horas, à da noite. Ele sempre começava a chegar atrasado. Saía 10h30, Voltava. pegava o ônibus para Maragogi e chegava lá 00:30, 1h da manhã. É o cara esforçado. Eu lembro de dar aula para o curso de enfermagem lá, muitas mulheres, então ainda ela tinha que cozinhar, fazer todos os deveres domésticos da casa para acordar no dia seguinte às 4h30 da manhã, 5h30 da manhã e continuar essa rotina. Uma guerra. Então, Cada um enfrenta a sua guerra, né, cara? É verdade. Então, ali, cara, eu me cresci como ser humano e como professor. Porque eu comecei a entender a dificuldade do outro. E ver o quanto que eu fui privilegiado, entendeu? Mas se a pessoa tá ali é porque ela tá querendo algo.
E Rafa, a gente consegue identificar bem o perfil do aluno. A gente vê aqueles alunos, por exemplo, que tiram notas boas, por exemplo, que às vezes vive só para estudar e consegue. A gente tem aquele perfil de aluno que é o aluno que realmente não quer nada, né? Que tá ali realmente ou para dar alguma satisfação para alguém. E a gente ainda tem aquele aluno que a gente precisa identificar para auxílio, que é aquele aluno que é o esforçado, que nem sempre consegue atingir e bater as metas, mas é o cara que está ali, que é esforçado, que às vezes vem de um dia de trabalho. E a gente consegue, quem é professor sabe disso, que dentro de uma sala de aula, às vezes com 50 alunos, a gente consegue... Identifica. A gente consegue identificar o perfil de cada um desses alunos aí. Isso é fundamental até mesmo para a gente saber como lidar com cada universo desse, que é né? o cara que normalmente é bom de a gente trabalhar, né? Exato. Eu adoro orientar esse tipo de pessoa, porque é a pessoa que você vê que tem sangue nos olhos, né? O cara tá ali para fazer. E resolve o problema, né? Ele pode até não conseguir né, tirar o 10 com louvor, mas ele tá ali no setzinho dele, honesto. Né? É dele. É dele. Bate no peito. É dele. Gente, e agora, assim, a gente tá caminhando já pro final do episódio. Eu queria saber só do nosso convidado aí, se você fosse fazer um balanço da sua vida, arrependimentos, orgulho. Tá muito reflexivo esse negócio. Orgulho da profissão. Se você fosse botar na balança, Rafael. Ô, Edson, faz uma rodada de café aí pra esse pessoal. Que tá muito melancólico, porra. O Moésio. É isso, pô. Lembra do Kung Fu? Kung Fu. Como que é o nome daquele? Kung Fu. Não, mas é sério mesmo, porque né, é uma coisa que a gente quer saber. Coisa de final de ano, Coisa de final de episódio. Final de ano é assim, final de né? episódio. Final de episódio. Muda um pouco da... O cara vai se emocionar, pô. Olha só, em uma dessas capacitações aí que a gente já falou nos episódios anteriores com o professor Marcílio, eu lembro que o professor Juliano, Sim, grande Porra, Juliano. é um convidado em potencial, cara. Juliano e sua barba, tem que estar aqui, A gente convida os dois, né? Vamos pedir pra nossa assessoria agendar aí, né? o professor Juliano fez uma capacitação com a equipe dele ali da pesquisa, né? E ele pediu para a gente traçar uma linha assim, de 10 anos atrás, o que mudou para o ponto de hoje, e como a gente se via daqui 10 anos. Eita, eu me lembro. Ele adora essas eu coisas. Eu me lembro, era. E ali me fez refletir bastante o quanto que há 10 anos atrás a gente era, o quanto a gente cresceu, mudou, né? E eu não sei como vai ser daqui. Eu também falei, eu não sei como vai ser daqui a 10 anos. Não me planejei para daqui a 10 anos. Eu estou planejando a aula que eu vou dar hoje ainda. Tá melhor que eu. Então assim, né? Você me perguntou se tem arrependimento. Posso ter alguns arrependimentos. E ter comprado um K em algum momento. Né? Com certeza, esse é um dos, né? Sem ar-condicionado e trazer para Maceió. Aí eu comprei um C3. Ele consegue piorar, velho. Mas tinha ar esse, pelo menos, hein? Próximo convidado vai ser o Edson, porra, pra falar qual carro comprar, velho. Porque Ele tá difícil, né? Cara, ele saiu de um K sem ar para um C3, velho. E aí, sabe o que eu comprei? Do meu cunhado. Essa família aí, Tem que aprender a não fazer negócio. O mundo da volta. Pô. Muito bem, e esse foi o arrependimento do Rafael, muito bem. Família é foda. Mas assim, ó, hoje eu posso dizer assim, dentro dos arrependimentos, assim, o que eu vejo, assim, que eu acho que não é nem muito nossa culpa, mas o quanto que a gente poderia dar maior suporte para os nossos alunos, né? Às vezes eu não tenho ferramentas ou condições. Hoje, principalmente após a pandemia, eu vejo muitos alunos nossos chegando com alterações psicológicas mesmo fortes. Sim. E a gente não tem formação para lidar com tudo isso, né, cara? A gente tem que ir aprendendo. E de fato a gente está envolvido num processo, a gente tem que às vezes, né, isso eu até conversar com uma psicóloga específica, que às vezes a gente
pra gente não tentar tão absorver, senão a gente também vai começar a ficar maduro. É verdade, Filtrar. Pode pegar o problema do outro e trazer pra gente, né? Mas isso é uma das questões de desafios que eu vejo hoje nessa identificação com o aluno. Agora, a outra, eu amo fazer isso. Que massa. Então, por exemplo, eu estou cansado. Eu entro na faculdade, às vezes, me rastejando, mas quando eu abro a porta e passo essa porta, me transformo. Você se transforma. É isso que vocês falaram nos outros episódios também, entre vocês mesmos, essa sensação de que você não está só transferindo o conteúdo, você talvez na sua fala você não perceba, mas você pode estar modificando a vida de alguém ali numa palavra apenas que ele vai pegar aqui. Às vezes a gente não tem dimensão disso, né, cara? A gente não tem esse. E assim, uma das coisas que eu falava enquanto coordenador, eu sempre chegava para quem trabalhou comigo sabe, eu falei, você recebeu um elogio hoje. Porque às vezes o elogio nunca chega, só chega a crítica, então, é verdade. Eu tinha essa sensação de sempre transmitir os elogios, porque isso é bom, cara. É sinal que a gente está... E outra vez eu falei para o aluno assim, quando você conquista algo, é como se a gente conquistasse junto. É verdade. Isso é. Então esse é o nosso prazer hoje em dia. Assim. E quando eu entro na sala de aula, eu me realizo muito. Eu, inclusive, trabalhando com pesquisa clínica, tive mais dificuldade do que... Por isso que eu talvez acabei retornando para a sala de aula. Porque na pesquisa clínica você trabalha com documento, computador, papel, estudo clínico, tal. E a interação do ser humano ali de vidas diferentes que a sua. Então, e acho que é um perfil também de professor, mas também de profissional da saúde, de se importar com o próximo, e a gente vai se envolvendo e a gente gosta. Quando a gente gosta do que faz, cara, não é trabalho. É verdade. Não é trabalho. Então, eu acho que é isso. Tem muita gente chorando aqui agora na sala, viu? Você falou, Marcílio tá aqui já chorando. Rafael. Mas olha só, eu ouvi de vocês. A gente não escolhe ser professor, a gente é escolhido, né? É verdade. É uma missão árdua, mas muito nobre, né? Agora o Weber tá chorando também agora. E assim, Rafael, a gente queria, na verdade, bicho, agradecer. Suas palavras realmente foram extremamente profundas, né? E a gente tá te elogiando aqui, né? Como você falou, os elogios têm que chegar. E aí a gente queria agradecer pessoa, realmente pelo amigo, pelo professor, né? Pelo coordenador, pelo gestor, que foi meu chefe também, né? Exatamente, né? E aí, assim, por acreditar também no nosso projeto aqui, né? Por estar presente na sala dos professores, que foi, com certeza, você foi tá sendo o nosso primeiro convidado, né? Teremos outros convidados extremamente importantes também, né? Mas a gente queria te agradecer mesmo aí. E quem sabe aí em algum outro episódio você retornar pra gente conversar mais, né? Porque não encerrou não, pô. Não dá pra encerrar, né? Se a gente fosse conversar aqui, a gente precisaria de mais cervejas. Não. Desde o primeiro momento que eu vi o projeto de vocês, eu falei, eu vou soltar a palavra. Puta que pariu, né? Era pra eu estar sentado aí no É verdade. Por que chegou tão tarde o projeto, né, cara? Poxa. Com certeza eu estaria envolvido nesse projeto, porque é muito legal, muito bacana. Que massa. Para todo o público. Desmistificar a imagem do professor, né? A imagem pragmática e tradicional do professor. Se é que a gente tinha essa imagem. Mas valeu, estamos... Mas quando eu estiver em Maceió, a gente pode... Aí você vai tomar uma gelada aqui conosco. Ah, com certeza. Podcast vocês, eu não vou dar os nomes, né? Porque nós convivemos, mas tem alguns lá, né? Até esqueço o nome do cara. Tem o tal do espetinho ali na semana. Com certeza. A gente vai gravar a edição de verão, né? Podcast edição de verão. Como a MTV fazia, né? Antigamente.
vai depender do patrocínio. Depende do patrocínio. Depende do patrocínio. Tem um barzinho que eu adorava ir lá, que é próximo da casa do Rafa, ali no Santo Eduardo também. Já que os patrocinadores locais, pode falar do nome, né? Mais Quebra-cama. É o Sandro, pô. Mais patrocinadores aí pra Mais gente, futuros muito bem. patrocinadores. Então o Rafael foi o nosso grande impulsionador. Foi. Bom, então a gente tá... Visão de negócios. Visão de negócios. A gente tá encerrando então... Desgraça, né? A gente tá encerrando mais um episódio, né? Agradecendo aí também a participação de todo mundo, a participação do Rafael. E até a próxima, né? Vamos nessa. Valeu, Rafael. Valeu, Rafa. Muito bom. Valeu, obrigado, viu? Obrigado. Tamo Beijo junto. na Ângela, beijo no pequeno. Valeu. Tamo junto sempre. Valeu. Falou, meu amigo. Todo mundo também.